a crise da desautonomia, será que causa vertigem ou sensação de desmaio? Isso tem tratamento ou remédio? A Patrícia deixou essa perguntinha aqui no canal e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Primeiro, a gente precisa pincelar um pouquinho sobre o que é desautonomia. Essa condição ela é uma disfunção do sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema que controla aí tudo que é involuntário no seu corpo. Por exemplo, pressão arterial, os batimentos cardíacos, a sua temperatura, a sua digestão. Desautonomia, ela é considerada assim um termo guarda-chuva porque ela engloba vários tipos. Não é uma coisa só, sabe? Mas os tipos mais comuns, mais frequentes que você vê em quadros de desautonomia é a síndrome vasovagal, ou também conhecida por síndrome neurocardiogênica, e a síndrome postural ortostática taquicardizante, conhecida também como POTS no inglês ou SPOT em português. Mas no geral todo mundo chama de POTS. O que importa é que em todos os casos de desautonomia existem períodos, assim, momentos que os sintomas eles ficam muito exacerbados. E isso pode acontecer de acordo aí com alguns gatilhos que acabam disparando essas crises. Por exemplo, se você ficar em pé parado por um tempo maior, ou se você tiver com alguma infecção viral, tipo uma gripe. Essas são situações que podem disparar uma crise ou facilitar aí os episódios de síncope. Nas crises, a vertigem e a sensação de desmaio, elas são muito comuns. Algumas pessoas, elas não desmaiam, elas não chegam a perder totalmente a consciência, mas tem muito aquilo que a gente chama de pré-síncope ou lipotimia, que é aquela sensação de que você vai desmaiar. Nessas horas a gente sente muita tontura, suor frio, palidez, enjoo, fraqueza nos membros, né? Você começa a sentir um formigamento nas mãos, nos pés, um peso nos braços, nas pernas, você perde totalmente a força, não consegue se manter em pé. Afinal de contas, o seu sangue ele está se deslocando, aí o coração está trabalhando a mil, todo o seu corpo está funcionando para jogar o seu sangue todo lá para o cérebro, é ele quem está precisando nessa hora. O seu intestino também parece que ele vai soltar nessa hora, é uma sensação maravilhosa. Em alguns casos o enjoo ele pode ser tão forte que pode acontecer vômito. E você também perde a capacidade de resposta. Tipo assim, você não chega a desmaiar, você pode chegar assim, tipo, a ficar consciente, não perde assim totalmente a consciência, mas você fica num estado de ausência de resposta. Você não desacorda, mas não consegue compreender as coisas ao seu redor, não consegue entender, compreender as pessoas, o que elas estão te falando, te perguntando, te orientando. É difícil lembrar das coisas nessa hora, se concentrar, raciocinar mesmo, conseguir responder, conseguir falar. Acontece também alterações na temperatura. Antes da coisa acontecer, você pode sentir aí um calor extremo, é um calor diferente. Não precisa estar quente no ambiente, mas é um calor seu, sabe? É um calor diferente que você sente em dias quentes. É uma coisa muito específica, que geralmente quando começa você já reconhece. E aí depois do episódio acontecer, ali que você deita, bota as pernas para cima, tá se recuperando, acontece o oposto, que é um frio muito grande. Tem calafrios, chega a tremer mesmo de frio. Eu tenho muito isso. Depois dos meus episódios, no começo eu sinto esse calor horroroso. E aí depois eu tenho um frio que, gente, eu tenho que me tapar assim com cobertor. E mesmo assim eu tremo muito e eu fico tendo calafrios por bastante tempo ainda depois da coisa toda. Eu fico tremendo igual um pinte. Para quem já teve uma queda de pressão assim por qualquer motivo, é uma sensação muito parecida. A diferença é que parece que por outras causas você se recupera mais rápido dessa queda de pressão. E na desautonomia a coisa se arrasta, você sai daquele estado de pré-síncope e tal, melhora, mas ainda assim fica uma sensação muito diferente e estranha no corpo. É como se o seu corpo ficasse realmente bagunçado. Então nesse dia que isso aconteceu, esse episódio mais forte, mais intenso, a sua digestão fica bagunçada, a sua temperatura fica toda desregulada, sente realmente uma sensação muito esquisita no corpo e um estado de fadiga que parece interminável.
As crises de desautonomia, elas são muito exaustivas e dependendo aí do período que a pessoa está vivendo, por exemplo, no período mais quente do ano, geralmente no verão as pessoas ficam pior, um período muito grande de estresse, ou se você está com alguma infecção mesmo por vírus, passando por um processo aí de uma gripe, de uma virose. Nesse momento, as síncopes, elas costumam ser bem mais frequentes, a ponto de, em alguns casos, você não aguentar quase nada na posição em pé. Agora, sobre o tratamento, a desautonomia, ela não tem um tratamento específico, sabe, assim, um protocolo para ela, um remédio que você toma específico para essa condição que vai aliviar tudo. É considerado uma condição crônica, ou seja, uma coisa que até então, até o momento, não tem cura, mas tem remissão, que é quando você consegue controlar muito bem os sintomas e fica aí numa fase muito boa em que você consegue ter praticamente uma vida normal. Mas é meio difícil chegar lá. Só que existem algumas medicações, sim, tem alguns remédios que eles vão atuar nessa parte de controlar principalmente a sua pressão arterial e os seus batimentos cardíacos. Também a questão de digestão para algumas pessoas, de motilidade do trato gastrointestinal. Para outras, quando a parte muscular é afetada, a pessoa também consegue algumas medicações que dão um alívio nesses sintomas. Só que são medicações que elas são realmente para tratar sintomas, elas não tratam a desautonomia para curar aquilo, entende? Para ter realmente um bom controle dessa condição, você precisa fazer várias adaptações do seu estilo de vida, da sua rotina, precisa ter várias mudanças, é uma coisa muito assim, como é que eu vou dizer, de alterações mesmo e de conhecer o seu corpo, conhecer o que é gatilho para você, o que piora a sua condição, o que te faz estimular os sintomas. Tudo aí também depende do seu tipo de desautonomia, né? Mas uma outra coisa que também funciona muito, que provavelmente todos os médicos vão recomendar, é a questão do exercício físico. Parece um pouco contraditório, porque na desautonomia tem algo que a gente chama de intolerância ao esforço. Então a gente fica ruim mesmo quando a gente faz uma atividade física mais intensa, ou em algumas condições até algo muito leve, como uma caminhada, pode disparar os sintomas. Por isso que isso é muito importante que seja acompanhado e orientado por um profissional. Não é para você sair na louca fazendo sozinho, porque pode dar bem ruim. Mas o exercício físico continuado, com uma atividade aí moderada, ajuste do sono, da alimentação, das suas atividades, tipo de ficar em pé, ficar sentada, isso tudo é fundamental para você conseguir ter um bom controle dessa condição. Bom, eu espero que eu tenha aí ajudado a esclarecer um pouquinho de como funciona a desautonomia. É um quadro bem complexo mesmo, assim, é muita coisa para falar, é difícil. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês deixem aqui nos comentários. Se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Um beijo, fui!